Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um mês de lições bíblicas aqui na plataforma Discipular Kids. E o tema deste mês é Mergulhando em Águas Profundas. Com esse tema nós temos o objetivo de alcançar o coração das nossas crianças, guiando-as para mergulhar nas águas do Espírito Santo. E nessa lição nós temos algumas novidades e eu já quero apresentar para vocês. E a primeira novidade é esse super painel com o tema geral da lição. E a partir desse mês, nós vamos deixar para vocês, a cada mês, um painel com o tema central. Não é um painel para cada lição, é um painel para o tema central do mês. E mergulhando em águas profundas é um tema que Deus colocou no meu coração, não estava no nosso roteiro esse ano, mas o Senhor me levou em alguns seminários para líderes com esse tema. E o Senhor soprou no meu coração o desejo de gerar um conteúdo para as crianças. O painel está disponível para você que é assinante, tem o conteúdo bônus. Você vai baixar o seu arquivo, vai usar o mês inteiro durante as suas aulas. Vai ser bênção. E a outra novidade é o cartaz do Memorizando, pensando aí em você que não usa data show, que não tem TV na salinha. Esse formato de cartaz vai ajudar muito na memorização do versículo, para você fazer a dinâmica. Então você pode segurar, pode colar na parede na salinha. Para esse cartaz nós usamos 4 folhas de papel fotográfico, mas você pode fazer também no papel comum, não tem problema, só não vai ter esse brilho. Para o painel nós usamos também 16 folhas, tá? Então o Memorizando é o pontapé inicial para introduzir a lição. Gente, ficou muito legal. Se você é aquele tipo de professor ou professora que gosta de ficar segurando os recursos, para ficar mais durinho, você pode colar aí um papel Paraná e pode também usar o papel cartão, que é aquele tipo de cartolina com a gramatura mais grossa, ok? Então tá aí essas duas novidades. E para essa lição, nós disponibilizamos para os assinantes o recurso visual em círculos. Lembrando a você que esse recurso visual sempre existiu, mas agora está em alta devido aí os recursos impressos no tecido. Mas esses círculos aqui, gente, é o mesmo círculo que o pessoal está usando para imprimir no tecido. Então você que é assinante sabe que na plataforma tem bastante recurso visual em círculo e você pode usar, tá? Você tem toda a liberdade para usar. O que não se pode é comercializar ou publicar de forma gratuita em grupos de WhatsApp. Mas você que é assinante, que pagou, pode sim pegar esse material e imprimir no tecido. Aqui nós temos 9 círculos. Para cada cena nós usamos 2 folhas de papel fotográfico para ficar maiorzinho, porque eu acho em uma folha só muito pequenininho. Então dependendo aí do tamanho da tua sala, da tua turma, é interessante você imprimir no tamanho 2 folhas. E esse é um recurso que você pode usar na salinha e pode usar também nas suas ministrações, caso você seja pregador, caso você seja ministrante, fique à vontade. E pensando nisso, nós liberamos o recurso também no tamanho com 4 folhas. Esse tamanho aqui fica bem maior e é bem legal para quem vai ministrar em uma igreja, em um congresso. É um material muito bom. Quando você faz essa impressão, monta e cola no papel Paraná, gente, fica muito bom. Eu vou mostrar para vocês aqui um recurso que eu fiz e colei no papel Paraná. Fica uma qualidade muito boa e um material que facilmente você encontrar aí em uma papelaria perto da sua casa. E se você tem impressora, você faz a impressão, você mesmo monta rapidinho e tem um recurso que vai durar a vida toda. Outra dica para proteger aqui a imagem é você adesivar. Você pode usar aquele plástico adesivo que nós usamos para encapar os livros, cadernos, então vai ficar aí bem durável. Mas antes de mostrar esses recursos que eu coloquei no papel Paraná, eu quero dar uma dica também sobre esse recurso aqui do círculo. Nós temos aqui 9 círculos, então quando você for girando aqui para ir contar a história, ele vai ficar bem grande. Então o que é que você pode fazer? Eu sempre faço isso nas ministrações. Quando é um recurso muito grande, uma história comprida, eu divido os círculos e faço em 2 partes. Então aqui tem 9 círculos. Se eu fosse contar essa história, se fosse ministrar com esse visual, eu ia dividir em 2 partes. 5 círculos e depois 4 círculos. Aí fica bem legal também na hora da contação da história. Ok? Fica aí a nossa dica. E você pode também, na hora da impressão, resumir. Talvez você ache que tenha muito visual, então você pode escolher aí o visual que você acha mais importante na hora da contação da história. Fica ao seu critério, ok? E aí, gente, olha só esse visual que eu imprimi. Aqui nós temos 4 folhas de papel fotográfico. Coloquei no papel Paraná, olha só que legal. Fiz essa borda preta para dar um destaque. Fiz esse recurso em menos de 1 hora em casa. São várias placas para falar sobre o céu. Olha esse aqui, a árvore da vida. É um recurso muito prático. Você gasta bem menos, economiza bastante. E é um recurso que vai durar a vida toda, tá? É só você ter aí um cuidado especial, certo? Olha isso aqui, gente. Sobre o céu, que coisa linda. E esse aqui, maravilhoso, que eu vou usar para encerrar a ministração, porque eu vou falar sobre o céu. O céu é o meu lugar. E eu vou encerrar a ministração falando sobre Jesus, que ele estará lá no céu, de braços abertos, esperando por nós. Olha que perfeição. Esse recurso todo feito em casa, não foi para gráfica, não foi para serigrafia, tudo feito em casa, no papel fotográfico, tudo ampliado.
Olha só, a Nova Jerusalém, que coisa linda. Eu tenho esse visual para Data Show, mas eu vou terminar minha ministração falando sobre o céu, então eu quero ir próximo às crianças. Eu gosto do recurso visual porque eu posso manusear ele e chegar até as crianças, ok? Para elas verem e ter aquele contato com as crianças que é bem legal. Um outro visual que eu fiz foi um celular. Olha só, eu vejo muito celular de filtro e etc. Mas eu fiz este celular aqui, imprimi no papel fotográfico, certo? Colei no papel Paraná para ficar mais durinho. Eu colei a folha 2 vezes e ficou assim, essa belezura aqui. As crianças vão amar esse visual. E essa ideia do celular foi para ministrar sobre a história de Neemias. Foi um congresso que eu fui há alguns dias e o tema era Neemias. E eu queria fazer algo que falasse ao coração das crianças, da maneira que o coração das crianças tivessem ali precisando de uma reconstrução. E aí Deus me deu a ideia de fazer algumas cenas mostrando o que seria as brechas no coração das crianças. E aí eu comecei com essa aqui, que é a brecha da desobediência, tá vendo? Depois, a brecha da ausência, que é quando a criança tá ali querendo um contato com o pai, chamando a atenção e ele tá focado lá no celular. A brecha da mentira, olha que visual lindo. E tem uma brecha aqui que eu coloquei exatamente para pensando nas crianças atípicas, na inclusão. Aí eu ministrei a favor das crianças atípicas, as crianças autistas. Quantas vezes essas crianças ficam em casa e não vão para a igreja porque a igreja não tem estrutura, porque os pais, as mães não aguentam as crises e tantas coisas que acontecem na vida de uma criança autista. Então isso é um fato. E aí, pensando na inclusão, eu quis colocar essa placa. E por último, eu coloquei a placa da adultização. Gente, esse recurso ficou maravilhoso, foi uma bênção essa ministração. Tem outras placas, as crianças jogando, as crianças no celular, mas para não ficar tão longo aqui a aula, que não é sobre isso, é sobre a primeira lição, mas eu quis trazer para você assinante, perceber a riqueza de recursos que você tem, que às vezes você fica procurando o tempo inteiro na internet e a nossa plataforma tem tudo. Então quem é assinante da Discipular Kids tem acesso a esse tipo de material. Esse material que eu mostrei aqui das placas, das brechas, não está na plataforma, mas quem se interessar, no nosso site, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do nosso site, que você vai adquirir a lição Jesus Remontando Vidas, baseado em Neemias. Esse kit, você terá acesso aos visuais da história de Neemias completo e a essas placas, todas essas placas que eu mostrei aqui sobre as brechas. As placas sobre o céu já é uma outra lição, e aí se você se interessar, entre em contato conosco. E aí, passando essa parte aqui dos recursos, vamos agora para o nosso planejamento de aula. Vamos lá. E esses são os objetivos para essa lição. Ensinar que o Espírito Santo é como um rio vivo que transforma tudo ao nosso redor. Levar as crianças a entender que quanto mais se aproximam de Deus, mais profundas são as experiências com Ele. Os materiais necessários você já conhece, e para a introdução da aula, deixamos aqui 2 hinos: Mergulhar, da Aline Barros, e Mergulhando, do Abdi Sadai. Gente, esse Mergulhar, da Aline Barros, pode ser usado ali para um momento de adoração. Esse Mergulhando, do tio Abdi, pode ser usado para você receber as crianças. Ele tem um ritmo bem alegre e é uma ótima opção para receber as crianças na chegada da salinha. Memorizando é aquele momento onde você vai convidar as crianças para abrirem a Bíblia no versículo indicado. E temos para o Memorizando o nosso dado da memorização, que você que é assinante já conhece, e para você que está assistindo a nossa aula pela primeira vez, o dado da memorização é uma dinâmica bem básica e simples, mas as crianças amam. Você vai jogar o dado, na posição que cair, as crianças vão recitar o Memorizando, seguindo aqui o comando do dado. É uma dinâmica muito simples, muito legal, as crianças gostam bastante, faz muito sucesso com a criançada. E aproveitando, para encerrar a lição, nós temos a dinâmica da caixa da reflexão. Essa caixa da reflexão, ela é temática, porque foi usada nas lições do Setembro Amarelo. Como eu estou com ela, ainda estou usando. Mas lá na plataforma tem sim a caixa padrão, que tem essas crianças na decoração. Então como funciona essa dinâmica? Você vai colocar esses cartões dentro da caixa, entrega a caixa para uma criança, coloca um louvor para tocar. Enquanto o louvor está sendo tocado, a criança está passando a caixa de mão em mão. Quando você pausar o louvor, a criança que estiver com a caixa na mão, pega o cartão, lê a pergunta para os colegas e vai responder. E essa dinâmica serve para quê? Para que você possa conversar, dialogar com seus alunos e assim pastorear os seus alunos de uma forma intencional. Venho falando isso todas as aulas, sempre temos aqui pessoas novas, novos assinantes, sempre tem as pessoas que assistem no YouTube, que recebem esse link nos grupos de WhatsApp, inclusive tem tias que ficam ansiosas esperando eu liberar essas aulas. Deus abençoe vocês, e eu estou aguardando vocês na nossa família Discipular Kids para você ter acesso a todo esse material.
e não ficar apenas com a videoaula, mas ter esse material físico em suas mãos lá no portal. Baixar e imprimir e produzir esse material de alta qualidade. Então, a primeira pergunta aqui para essa lição é o seguinte: o que significa mergulhar mais fundo em Deus para você? Então, eles vão conversar sobre isso. E o tema dessa lição nos leva exatamente a isso, a ensinar eles que mergulhar profundo é mais do que estar na igreja, é mais do que segurar uma Bíblia na mão. Sobre isso é essa lição. Então, gente, aqui tem 4 perguntas, você pode criar outras perguntas. Se não tem como você imprimir os cartões, no seu planejamento tem as perguntas, é só você copiar ou até mesmo imprimir, cortar e colocar dentro da caixa. Se não tiver a caixa impressa, faz dentro de qualquer outra coisa, improvisa, mas faça a dinâmica. Mas é interessante você imprimir, montar, você pode revestir a caixa com EVA ou com papel Paraná para ficar mais resistente, mais durinho, e vai dar super certo, tá? É uma dinâmica muito importante. E aí eu quero mostrar para você dentro do planejamento de aula, onde você vai encontrar as perguntas para a caixa da reflexão. Bem, pessoal, aqui para a caixa da reflexão, nós deixamos as 4 perguntas e sempre deixando aqui uma ajuda, um auxílio para o professor, para você introduzir o assunto, ajudar as crianças a pensarem, a refletir. Lembre-se que o foco dessa dinâmica é trazer a reflexão. Então seja paciente, colabore com as crianças, com os adolescentes, para que eles se abram. É importante ter essa conversa e encerrar a sua aula aí com esse bate-papo, e dentro dessa dinâmica você já faz um momento de oração, de ministração, ministrando sobre as crianças, sobre os seus alunos, e encerra a aula com chave de ouro. Esse é o planejamento dessa lição, e agora nós vamos para a contação da história. Vamos lá. Muito bem, na contação da história nós temos como valor o princípio mergulhar em águas profundas, memorizando Ezequiel 47, versículo 4, base bíblica Ezequiel 47. Memorizando diz: e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. É profundo demais esse tema, gente. Deus vai falar com as crianças. Ezequiel simplesmente foi guiado por um anjo que o levou até a porta do templo. E lá naquela porta do templo, de repente, uma água começou a sair debaixo do templo, bem do lado direito, e foi formando um rio que crescia cada vez mais. Olha só que coisa linda essa história. O anjo convidou Ezequiel a caminhar dentro do rio. Eles entraram juntos e Ezequiel percebeu que a água batia nos tornozelos. E aí, gente, é importante você ler a referência bíblica. Não se prenda a esse resumo aqui no plano de aula. Convide as crianças para abrirem a Bíblia e vai lendo a história bíblica, e a forma que você for lendo, ou você vai pedindo para uma criança ler, aí você vai passando os visuais. É muito legal. Quando eu ministro na minha igreja no discipulado, eu faço muito isso. Elas ficam ansiosas para verem os visuais, mas eu seguro um pouquinho, porque o discipulado é estimular as crianças a lerem a Bíblia, a conhecerem a Bíblia. O discipulado não é apenas uma contação de história. Isso precisa ficar muito claro. Então eles entraram juntos e Ezequiel percebeu que a água do rio estava crescendo cada vez mais. Conforme ele andava, primeiro a água batia nos tornozelos, depois as águas já estavam batendo nos joelhos. Em seguida, as águas iam crescendo, ficando tão profunda que já estava batendo nos ombros, ao ponto de não poder mais andar no rio, e sim mergulhar. Foi então que Ezequiel precisou mergulhar no rio. Olha que coisa linda, meu Deus. Andaram mais e ela subiu até os lombos, que quer dizer a cintura, até que o rio se tornou tão profundo que Ezequiel não parou mais de andar. Olha só que ministração poderosa. Era um rio vivo, cheio da presença de Deus. Por onde o rio passava, tudo ganhava vida. E foi isso que o anjo disse para Ezequiel. Os peixes apareciam, as plantas cresciam e até os desertos se tornavam jardins cheios de cor. Na margem do rio, árvores frutíferas brotavam com frutos doces e folhas que curavam. Que rio poderoso! E o anjo disse para Ezequiel que todo ser que passasse ali ganharia vida. Gente, é profunda essa história e de fato, assim, é uma história curta, porque é apenas um capítulo do livro de Ezequiel, mas que traz reflexões poderosas. E nessa lição, meu querido professor, o maior objetivo é mostrar para as crianças que este rio é Deus, é o rio de Deus, é o Espírito Santo. Argumentar essas crianças, argumentar esses adolescentes. Será que vocês têm mergulhado com profundidade nesse rio? Será que você tem ficado só até o tornozelo? Será que você tem ficado com medo? Sabe, tem crianças que tá ali cheia da graça, cheia de unção, mas ficam com medo de se soltar, com medo de dar glória a Deus e aleluia. Lembrando que essas palavras são palavras de um irmão da Assembleia de Deus pentecostal que crê com toda a convicção que o
mover de Deus está derramado sobre nós e principalmente sobre as crianças. E que criança não deve esperar tempo para ser cheia do Espírito Santo. Não existe tempo. Afinal de contas, o inimigo não espera as crianças ficarem adultas para atacá-las. Ele está atacando as crianças agora, na mais tenra idade. Então, não há o que esperar. Tem que ser feito de uma forma natural, mas é preciso mostrar esse rio, é preciso levar as crianças até mergulhar nesse rio. Mas como elas vão mergulhar se no meu culto infantil é só brincadeira? Como elas vão mergulhar se na salinha é só pintura? Como elas vão mergulhar se o professor não se prepara, não ora? Como vai acontecer esse mergulho? Então as crianças, elas são sedentas, mas elas precisam serem guiadas, elas precisam de um farol, e que eu e você sejamos esse farol, essa ponte, que eu e você sejamos a pessoa que vai levar elas para mergulhar. Agora, não pode matar as crianças afogadas, ou seja, tudo tem que ser dentro do limite, tudo tem que ser dentro de um equilíbrio. Criança precisa de ludicidade, criança precisa de tantas coisas, mas precisam mergulhar nesses rios profundos. Então, se você ler o planejamento de aula, se você ler as perguntas da caixa da reflexão, você já vai ter uma aula poderosa, porque quem leva a sério a caixa da reflexão percebe que a sua aula flui melhor. Use as perguntas da caixa da reflexão, traga para dentro da sua aula e você vai ver que o negócio vai fluir. Leve as crianças a mergulhar nesse rio profundo de Deus. Pergunte para a criançada, pergunte para os seus alunos: você tem mergulhado? Ou você tem vindo para a igreja só como esporte, como clube ou como um ponto de encontro? Qual o objetivo de estar na casa do Senhor? Você tem mergulhado de verdade? E o que é mergulhar nos rios de Deus? O que é mergulhar mais profundo? É orar, é buscar o batismo com o Espírito Santo, é ter uma vida de devocional, de consagração, dizer não para as coisas do mundo e tantas outras coisas. Então há um leque de temas que podem ser estudados, de valores e princípios que podem ser abordados dentro dessa temática. Então, pessoal, por hoje é só. Esse é o planejamento de aula da nossa primeira lição. As outras lições estão poderosas e eu quero dar um spoiler para vocês aqui dos temas das próximas lições. Lição 2, o mergulho que cura. Vamos falar sobre Naamã. Lição 3, o mergulho que transforma. A mulher samaritana. E lição 4, o mergulho eterno. Vamos concluir com chave de ouro falando sobre a Nova Jerusalém. Não perca essas lições, vem muita coisa boa por aí. E se você ainda não é assinante, eu te convido a fazer parte dessa plataforma, um portal que já conta com mais de 190 lições bíblicas, todas prontas para você usar. Você terá acesso durante um ano inteiro e todo mês a um tema diferente e cada tema com 4 lições. E nos meses que nós temos 5 domingos, nós liberamos 5 lições. Então, gente, por hoje é só. Se você ainda não é inscrito em nosso canal no YouTube, inscreva-se em nosso canal, compartilhe esse vídeo, siga a nossa plataforma lá no Instagram. Nós estamos ali publicando diversas novidades e muitos temas para auxiliar o Ministério Infantil. Deus abençoe vocês e até a próxima aula. Tchau, pessoal!